ao desembargador Luiz Poço, que preside a ANEEL aqui, também a vice-governadora Simone Leão, privilégio tê-la conosco, ao desembargador Belinati, vice-presidente desse tribunal, e ao desembargador João Batista Moreira, presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em nome dos quais cumprimento a todos os presentes. A temática que me foi proposta, ela traz um aspecto, nesse momento de abertura, de mais essencialidade da sociedade que nós queremos construir. Então, nós vivemos um momento de transição, onde, sem dúvida, a inteligência artificial e outras tecnologias estão presentes, mas também, como foi lembrado pelo desembargador Belinati e por outros que me precederam, a questão do ser humano, ela não pode ser esquecida, ao contrário, ela é essencial. E por isso nós precisamos entender o estado que nós estamos inseridos e o estado que nós queremos construir. Sem dúvida, se nós formos olhar a nossa realidade, há muitas injustiças, há muitas desigualdades, há muitas questões que merecem ser tratadas de modo diferente, mas nós precisamos compreender um pouco o momento que nós estamos a partir de uma perspectiva histórica mínima, institucional e dos conceitos que envolvem e estão presentes na nossa sociedade. A inteligência artificial é importante? É importante. Mas ela é importante em um contexto de sociedade. Ela só é importante porque nós existimos. E nós existimos enquanto seres humanos. E seres humanos são seres de valores. Todos nós temos valores. Nenhum ser humano pode dizer que não tem valor. Nós vivemos numa sociedade que tenta nos impor, às vezes, a noção de que o valor é uma questão ultrapassada. Mas não é. Mesmo quem diz isso, ao dizer isso, tem um valor. E que a sociedade não deve ter valores. Mas, se perguntar se a verdade é um valor e a mentira é um desvalor, vai reconhecer que é um valor importante. Que a justiça é um valor e que a injustiça é um desvalor, também vai reconhecer. Que a liberdade é um valor e a falta de liberdade é um desvalor, também vai reconhecer. Que a igualdade, que a dignidade humana, que o bem-estar, que o desenvolvimento. Agora, se nós formos pegar as constituições do mundo, todas elas são expressões de valores do povo. Fala-se muito nisso. O Estado espanhol, a liberdade, a igualdade, a justiça e o pluralismo. Valores expressos na Constituição da Espanha. E a Constituição brasileira, como nenhuma Constituição do mundo, é diferente. No preâmbulo, nós temos que nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático de direito, e basicamente diz, focado na liberdade, na igualdade, no desenvolvimento, na segurança, no bem-estar, na justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna,
ou seja, valores presentes. O artigo 1º traz a livre iniciativa, o trabalho como valores. O artigo 3º da Constituição estabelece como objetivos fundamentais da nossa República construir uma sociedade livre, justa e solidária, buscar o bem de todos, erradicar as desigualdades sociais e regionais. Ou seja, a nossa carta é uma carta de valores. Ao prever a família, ao prever a necessidade do desenvolvimento, ao prever aspectos relacionados a uma laicidade cooperativa, porque traz benefícios e incentivos tributários da igreja, porque a igreja desempenha um papel fundamental na sociedade, na formação do ser humano, na assistência social, na caridade, no cuidado das pessoas. Nós vemos a presença de inúmeros valores na nossa Constituição. Então, o século XXI precisa ser marcado não pela inteligência artificial, mas essencialmente por pessoas de valor, por pessoas que praticam esses valores, por pessoas que se utilizam das ferramentas, que usam as tecnologias, mas que têm valores morais presentes, princípios que norteiam seu modo de ser, de agir, de pensar e de tratar as pessoas e lidar com o próximo. Se são esses os valores, eu queria trabalhar agora alguns conceitos. Primeiro, o conceito de Estado. Veja, nós temos valores presentes, mas nós temos as nossas instituições. E as instituições, elas podem se legitimar de duas formas. Ou justificar a sua legitimidade de duas formas. Uma no aspecto formal, outra no aspecto material. Exemplo, se fala em igualdade. Igualdade formal, todos são iguais perante a lei. Mas na prática, há muitas desigualdades, ainda que haja essa igualdade perante a lei. Por isso se fala em igualdade material, em igualdade de oportunidades, em políticas que reduzam as desigualdades sociais e regionais. Nós temos N exemplos nesse sentido, passando por governos de todos os aspectos. Assim também a legitimidade institucional. Por exemplo, um político, ao ser eleito, formalmente ele está legitimado, mas ele vai ter que exercer o seu mandato. E durante esses 4 anos, ele precisa respeitar a legitimidade que lhe foi dada. Como? Sendo íntegro, honesto, trabalhando, comparecendo às sessões, participando das discussões. Isso dá legitimidade, visitando a sua comunidade, as suas bases, estando atento aos reclamos da sociedade. Porque senão, daqui 4 anos, fatalmente ele não será reeleito. Então, a legitimidade política não se basta com a eleição. Ela precisa ser exercida no dia a dia da atividade política. E do magistrado? Nós temos essa legitimidade? Temos. Fomos investidos no cargo. Agora, isso basta? Não. Eu preciso, no exercício da minha magistratura, legitimar dia a dia aquilo que me foi confiado a partir da Constituição.
Portanto, nós não devemos buscar a legitimidade ou pensar que temos legitimidade apenas porque tomamos posse no cargo. Nós precisamos exercer isso. Eu vou voltar um pouquinho mais à frente sobre como se fazer isso no âmbito do judiciário. Mas esse Estado não é só um Estado. Ele também é um Estado democrático. E dentro desse contexto, como eu disse, a legitimidade do parlamentar, do chefe do executivo, ela se extrai essencialmente de um lado da Constituição, mas é uma legitimidade que se alcança a partir do voto direto. Portanto, a legitimidade formal dos políticos, ela é direta. Mas, portanto, eles têm legitimidade democrática. E o magistrado tem legitimidade democrática? Lógico. A legitimidade democrática decorre do quê? Da própria Constituição. Porém, ela é indireta. Nós não somos eleitos. Então, aqui há uma primeira distinção. A legitimidade dos juízes de primeiro grau advém do fato de constituintes originários terem estabelecido que o ingresso na carreira seria por concurso de provas e título. Os magistrados dos tribunais superiores e Supremo têm os seus mecanismos de indicação, de assunção, de posse no cargo, através do que está estabelecido na Constituição. Temos, por exemplo, do ministro do Supremo, indicação de um presidente eleito democraticamente, sabatina por senadores eleitos democraticamente, além da própria previsão constitucional. Porém, a nossa legitimidade, ela não é direta, ela advém dos representantes eleitos e da própria Constituição. Mas há uma outra diferença, que também é essencial. O Estado democrático demanda a construção de instituições que têm funções específicas. Quem quer legislar se candidata ao Poder Legislativo. Quem quer governar se candidata ao Poder Executivo. E ao Poder Judiciário cabe a ele funcionar como um intérprete das leis e normas que foram estabelecidas. Portanto, ele não é fonte inovadora do direito. Ele é agente de interpretação do direito posto e estabelecido. Essas delimitações são importantes. Por isso que não necessariamente eu concordo com todas as leis. É porque as leis foram feitas por pessoas que pensam de forma distinta. Mas eu não posso, como julgador, prescindir das leis. Cabe a mim aplicá-las, e não criá-las, inová-las. Essa é uma outra distinção, ou seja, cada um de nós tem o seu papel. Se eu quiser ser legislador, eu preciso renunciar ao meu cargo e me submeter ao processo de eleição democrática. Agora, diante do nosso papel como julgador, temos que aplicar a lei. E nós vamos também falar um pouquinho sobre isso. Mas, em terceiro lugar, esse Estado não é só Estado democrático. Ele não tem só instituições, ele não parte apenas do pressuposto de que todo poder emana do povo. E essa noção de democracia também parte da ideia de que a maioria vence. Quem ganha uma eleição? Quem teve mais votos. Quem ganha um processo
tribunal colegiado. Quem teve mais votos a favor da sua prece. Esse é o princípio democrático. Em regra, prevalece a maioria. Mas, em terceiro lugar, ele também é um Estado do direito. Estado do direito é um Estado onde as leis governam. Agora, o que é direito? O direito, sem dúvida, é um direito posto. Mas o direito engloba também princípios e valores. Como eu disse, dignidade humana, liberdade, igualdade, que nos ajudam a interpretar as leis. O princípio interpretativo deve partir das leis. Mas o texto da lei se submete ao processo interpretativo, que deve considerar esses valores presentes na sociedade. E tem um valor que é capaz de conciliar todos os outros. Liberdade com igualdade, com solidariedade, com desenvolvimento, com segurança, com o valor da justiça. Então nós devemos, não apenas pela profissão que exercemos, mas também por quem somos, ser agentes da justiça. E dentro dessa ideia, a pergunta que eu faço é: o que é justiça? A resposta não é simples. Dizem grandes doutrinadores e filósofos que nós estamos há milhares de anos tentando chegar a um consenso sobre o que é justiça. E nós não chegamos. Mas também dizem grandes filósofos: se é difícil definir a justiça, a injustiça todo mundo sente. Ela dói na pele. Portanto, um bom caminho para chegar à justiça é não praticar a injustiça. Nós não podemos praticar a injustiça. Nós, como juízes, devemos aplicar ou buscar aplicar a justiça e jamais praticar a injustiça. Mas a partir dessa ideia de justiça, a filosofia tem pelo menos duas grandes matrizes do que é justiça. A primeira, utilitária. Diante o pai do utilitarismo. Justiça é o que é melhor para mim, ou para um grupo de pessoas. Stuart Mill, discípulo de Bentham, tenta humanizar essa ideia utilitária. Justiça é o que é melhor não para mim ou para o meu grupo, para os meus interesses, os interesses do meu grupo, mas o que é melhor para os interesses da maioria das pessoas. Veja, de um lado, a maioria, princípio democrático. Stuart Mill, o que é justo, o que é melhor para a maioria. Stuart Mill, não importa se é maioria ou minoria, importa o meu grupo. Ou seja, acaba atendendo os interesses de uma minoria. E dentro dessa perspectiva, nós temos um outro modelo de justiça, que tem como grande filósofo Immanuel Kant. O que é justo para Kant? Justo é o que é certo, independente dos interesses envolvidos. Não é assim que a gente ensina nossos filhos. Faça o que é certo. Diga a verdade independente das consequências. Assuma os seus erros. Fale a verdade. Certo é justo. Injusto é o que é certo. Dentro dessa perspectiva, se eu fizesse uma pergunta aqui, em qual linha você se classifica? Talvez todos nós respondemos com Kant. Mas no dia a dia, talvez nós não praticamos isso. E essa é uma questão importante. Eu me lembro quando Kant estabelece algumas noções importantes.
imperativo categórico para Kant. É uma ação fundamental. Segundo conceito importante de Kant é a noção de, além de imperativo categórico, máximas. Máximas são verdades que têm validade em qualquer circunstância. Vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Um dia chegaram para Jesus e perguntaram: como se resume a lei? E Jesus respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Qual é a máxima? Essa oração: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ela vale universalmente para nós. E qual é o imperativo? É o verbo, amar. Essa é a ação que se impõe. Não é o conceito que importa só. Também a ação que está imposta. Trazendo isso para a ideia de justiça de Kant. Como se resume isso? E aí eu tento responder em paralelo. O que é justiça a partir da ideia de Kant? É amar a justiça acima de todas as coisas. Amar a justiça do próximo como se fosse a sua própria justiça. Porque no final, quem tem que ganhar não são as pessoas. Quem tem que prevalecer é a justiça. E nós precisamos de homens e de mulheres. Essa é a minha palavra. Que nesse momento de preparação do século XXI, nós evangélicos dizem as estatísticas, em breve seremos maioria nesse país, com menos de 10 anos. Nós faremos parte da maioria da população brasileira. Mas a grande questão que vem não é o número, é quais os imperativos que norteiam as nossas ações, que verbos nós praticamos e que valores nós praticamos. Que sociedade nós queremos construir sendo maioria? Uma sociedade, penso, mais justa, menos desigual, uma sociedade mais próspera, uma sociedade que traga mais felicidade para o povo, uma sociedade que evite ao máximo as injustiças, uma sociedade que busque os ideais de justiça que nós buscamos, essa justiça pura e perfeita. O ideal é esse que, apesar das nossas limitações, nós devemos seguir no dia a dia. A minha palavra para você é: ajude a construir essa sociedade. Às vezes estamos esperando de uma pessoa: vai ser um presidente, não, vai ser um ministro, não, vai ser um governador. Não é assim. E você sabe que não é assim. Você sabe que o cristianismo, ele se fundamentou na prática do dia a dia de pessoas comuns. Foi assim que ele cresceu. Foi assim que ele chegou até aqui. É assim que ele continua crescendo. Somos nós todos, juntos, cada um no seu espaço, buscando construir essa sociedade, esse Estado democrático de direito, e agrego eu, junto ao direito, justo, em sua plenitude. Porque a grande verdade é que todos nós que cremos em Deus estamos aqui esperando um reino de justiça, um reino que ainda não chegou, mas um reino que já se inaugurou na pessoa de Jesus Cristo. E é esse reino que nós fomos, para esse reino que nós fomos chamados como embaixadores da justiça. Sejamos embaixadores da justiça, para tentar antecipar os ideais que nós sonhamos um dia alcançar a eternidade.
a minha palavra, o meu agradecimento. Eu queria dizer a vocês que eu vou ter que pedir desculpa, porque eu vou marcado agora. Eu terei que sair até antes do falar com meus colegas para o encerramento da mesa. Mas muito obrigado, tenham um bom congresso e que Deus abençoe a todos.